Desde sua infância, você deve ter ouvido falar que comer alimentos gordurosos faz mal para a saúde, especialmente para o coração, AVC, infarto, paradas cardíacas, morte súbita e por aí vai. E você provavelmente conhece alguém que já sofreu com isso. Agora, o que você diria que tem mais chance de lhe causar alguma doença do coração? Carboidratos simples ou gordura saturada? Arroz branco ou ovo frito? Um sanduíche de pão francês ou um prato com bacon? E se todo esse papo de que a maior vilã da saúde é a gordura for parte de um grande esquema? Recentemente, um pesquisador da Universidade da Califórnia, em São Francisco, nos Estados Unidos, descobriu documentos internos da indústria do açúcar que apontam décadas de relacionamento imoral entre a indústria açucareira e pesquisadores da área da nutrição. Os documentos provaram que um grupo chamado Sugar Research Foundation, Fundação de Pesquisa sobre o Açúcar, hoje conhecido como Sugar Association, pagou 3 cientistas de Harvard o equivalente a $50 mil de hoje para publicar uma revisão de pesquisas sobre açúcar, gordura e doenças cardíacas. Sem dúvida preocupada com a imagem de seus produtos, a indústria do açúcar fez o que foi preciso para essa publicação em seu favor. Does not contribute to obesity or diabetes. Isso em 1967, e esse estudo foi uma referência muito importante desde então. Assim, foi publicada no New England Journal of Medicine uma grande revisão de pesquisas anteriores tentando minimizar a ligação entre açúcar e doenças do coração. A conclusão dessa revisão, que usou estudos escolhidos a dedo pelos empresários do açúcar, livrou os carboidratos simples da sua responsabilidade e jogou toda a culpa para a gordura e o colesterol. A descoberta desse escândalo levou à publicação de um artigo no JAMA Internal Medicine em novembro de 2016, trazendo 2 pontos. 1. Essas pesquisas sobre a correlação entre nutrição e doenças cardiovasculares realmente foram fraudadas. 2. É possível que algumas ou muitas diretrizes alimentares atuais tenham sido largamente influenciadas pelo lobby dos carboidratos. Um desses cientistas pagos pela indústria açucareira foi Mark Hagstead, que chegou a se tornar chefe do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, onde em 1977 ajudou a escrever as diretrizes nutricionais do governo estadunidense, seguindo as falsas descobertas da pesquisa subornada que ele mesmo havia publicado. Lamentavelmente, depois da adoção de uma política favorável aos carboidratos, estimulando o consumo irresponsável de açúcar e outros carboidratos simples, os índices de obesidade nos Estados Unidos e em todo o mundo começaram um aumento absurdo e seguem aumentando até hoje, 50 anos depois da fraude na pesquisa dos cientistas de Harvard. Praticamente ninguém sabe que a explosão da obesidade como uma das principais doenças da atualidade, a doença mais do que duplicou desde a década de 80, segundo a OMS, foi facilitada por más decisões de gestores públicos, antiéticos e imorais. E o pior é que convivemos com as consequências dessa fraude até hoje. Quantas vezes você já comprou um produto light ou zero gorduras, pensando em estar fazendo um bom negócio para a sua saúde? O que você talvez não saiba é que a indústria alimentícia, quando reduz ou elimina a gordura natural de um alimento, aumenta consideravelmente a quantidade de açúcar adicionado ou adoçantes em alguns casos. Essa é a maneira que a indústria encontrou para manter o sabor agradável que a gordura natural do alimento também traria. Só que o acúmulo de gordura corporal está muito mais relacionado com o exagero dos carboidratos simples e açúcares do que com as gorduras em geral. Então, a cada vez que nós compramos esse tipo de produto, a indústria recebe um incentivo para produzir mais alimentos assim. Isso gera um ciclo vicioso de alimentos com cada vez mais açúcar adicionado e, muito por causa disso, cada vez mais pessoas com sobrepeso ou obesidade. Nem precisamos dizer que a obesidade é o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares. Ou precisamos? Todas essas revelações são importantes porque o debate se mantém até hoje. Pense mais uma vez. Agora que você já viu parte do vídeo, o que você diria que tem mais chance de lhe causar alguma doença do coração? Açúcar ou gordura? Um pedaço de bolo com calda de chocolate ou uma porção de castanhas, nozes e amêndoas com iogurte integral? Um prato de macarrão à carbonara ou um filé grelhado? A grande verdade é que, em termos de saúde, poucas respostas são absolutas. O indivíduo obeso ou com sobrepeso realmente precisa ter um cuidado especial com a ingestão de gorduras. Mas o que faz as gorduras se tornarem uma ameaça é uma dieta desequilibrada, com açúcar e outros carboidratos refinados preenchendo a maior parte da alimentação, o que permite o acúmulo acentuado de gordura corporal. Agora, para as pessoas que têm um peso normal, os carboidratos simples, em excesso, são piores, justamente porque facilitam o ganho de peso através do acúmulo de gordura corporal que recém comentamos.
No fim das contas, defender que as gorduras eram as grandes vilãs da saúde, como fizeram os pesquisadores de Harvard e muitos formuladores de políticas públicas, teve consequências nefastas para a saúde pública ao redor do mundo. Não é por acaso que as taxas de obesidade dispararam a partir da década de 80, sustentadas por uma alimentação que se baseia cada vez mais em carboidratos refinados, alimentos ultraprocessados e produtos industrializados que muitas vezes possuem açúcar adicionado. E foi assim, com pesquisas subornadas, diretrizes nutricionais motivadas por interesses obscuros e uma cultura que não dá o devido valor à qualidade da alimentação, que as doenças cardiovasculares chegaram ao posto de maior causa de mortes ao redor do mundo. Enfim, é importante lembrar que nada pode ser generalizado quando se fala em saúde. Cada organismo tem necessidades nutricionais distintas e condições médicas específicas. Mas a pulga que fica atrás da orelha é: será mesmo que é assim tão mais saudável comer pão branco diariamente no café da manhã, ao invés de um omelete com bacon? Apesar do que o lobby dos carboidratos quer fazer você acreditar, esses hábitos não são nada inocentes.